Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o VoteCast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, sempre com um programa novo para você. E junto comigo, claro, sempre ele, Otávio Augusto. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Vinícius? Um vote para todo mundo. É isso aí. Hoje vamos falar com ele, que é professor universitário e psicólogo clínico, Márcio Ruiz. Tudo bem, Márcio? Olá, boa tarde, tudo bem? Márcio, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse um pouco de você. Quem é o Márcio Ruiz? Bom, como você já disse aí, sou professor universitário, trabalho com ensino de psicologia e também trabalho com o tratamento psicológico como psicólogo clínico, né? Trabalhando especialmente com adultos, trabalhando com demandas relativas à ansiedade, depressão e outras queixas relacionadas à clínica psicológica de maneira geral. Também sou metido a pesquisador nessa área, né? Então, estudante, na verdade, o mais curioso e atento leitor dessa área que me interessa muito e tentando dividir isso com alunos e pessoas interessadas nessa condição. Bacana, bacana. E o tema de hoje é um tema muito interessante, né? Que eu acho que vai ser muito, muito útil, né? Nos dias de hoje, esse período que estamos passando. E a gente queria abordar com você a nossa primeira pergunta, que é sobre ansiedade e depressão. O que é? E qual é a relação entre elas? O que você tem a falar pra gente sobre isso? Essas são duas questões, dois tipos de queixa clínica primeiramente muito comuns dentro dos consultórios psiquiátricos e psicológicos. A maior parte das demandas, né, que a gente encontra estão ou relativas à ansiedade ou à depressão, fazendo com que sejam assuntos de suma importância para quem se interessa pela área e principalmente para a utilidade pública, né, conhecer isso, saber o que é, né? De maneira geral, a gente está falando de dois fenômenos comportamentais que vão ter bases biológicas e bases também relacionais ou comportamentais, melhor dizendo, que afetam de formas diferentes o ser humano. Então, quando a gente está falando de depressão especificamente, nós estamos falando de uma baixa de humor, nós estamos falando de o humor sendo afetado especificamente e demonstrado como sintomas de irritabilidade, às vezes com insônia, às vezes com pensamentos intrusivos, pensamentos relativos de negatividade sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas de maneira geral. É aquela tristeza profunda e mais recorrente, né? Então, eu estou falando de aspectos mais gerais. Óbvio que a gente tem os critérios diagnósticos bem delimitados para falar de uma depressão patológica especificamente, e é importante diferenciar isso de uma tristeza comum, né? Mas acredito que isso a gente fale já brevemente à frente. E a ansiedade já está mais ligada a uma questão antecipatória, né? Um medo, uma resposta emocional de antecipação a um perigo iminente ou percebido, né? Que pode ser acompanhado também de reações fisiológicas do sistema neurovegetativo, do tipo taquicardia, tremores e uma respiração mais afogueada e nesse sentido. Então, a diferença entre ansiedade e depressão é que uma está literalmente ligada à questão do humor baixo, né? A depressão nesse sentido, e a ansiedade a essas respostas de antecipação, necessariamente dizendo essa questão. Uma pessoa ela pode ter as duas coisas? Ansiedade com a depressão? Pode acontecer isso? Isso é muito comum, é bem comum que a gente tenha essas situações como comorbidade. Se eu tenho um diagnóstico mais específico de depressão e bem delimitado pelo psiquiatra ou avaliado pelo psicólogo, né, que a pessoa está mais para o espectro da depressão, porém ela pode apresentar aspectos relacionados à ansiedade. Isso é muito comum. E a pessoa começar a se sentir ansiosa ou a ter sintomas característicos de algum transtorno de ansiedade e desembocar em sintomas depressivos também é bastante comum a gente ter as duas coisas presentes aí nos casos. Bacana, Márcio. Ficou bem esclarecido mesmo. O lance da ansiedade, você disse que é antecipação, né? E eu já li alguma coisa que diz assim, antecipação de um fato que pode ser real ou não. Às vezes é alguma situação mesmo que ela tá passando
né? Pode vir algum perigo real ali, né? Mas pode ser alguma coisa também dela achar que aquilo vai ser real, e não existe nada disso, né? Então eu acho interessante essa do perigo real ou não, né? E é difícil, creio eu, né, que deve ser muito difícil diagnosticar ou saber se a pessoa tá em um risco iminente ou não, né? Essa é uma condição que aparece em diferentes queixas clínicas, né, psicológicas, falando de queixas psicológicas especialmente, né? A ansiedade, de maneira geral, ela vai permear diversos outros tipos de diagnóstico dentro das chamadas psicopatologias, e esse componente é muito presente na ansiedade. O componente de ter respostas aflitivas ou respostas desse sistema neurovegetativo que eu estava dizendo para vocês, respostas de taquicardia, irritabilidade ou excessiva preocupação. Aí eu já estou englobando também sistemas de pensamentos antecipatórios, né, que começam a invadir a pessoa nesse sentido. Claro que eu estou dizendo em relação à ansiedade que é patológica, tá? Não estou dizendo a sintomas simples do dia a dia. Sim. Mas essa preocupação que envolve os sintomas de ansiedade, ela está muito ligada com o nosso sistema de pensamentos que vão sendo criados aí, vão sendo constituídos ao longo da nossa vida. Então o que a gente está tendo? Olha, eu vou aprendendo a me antecipar a algumas situações e isso começa a dar certo, entre aspas, na minha vida. De alguma maneira, eu começo a antecipar situações ou prevenir algumas outras por conta de um aprendizado comum na nossa vida. Porém, quando isso se torna excessivo, eu começo, às vezes, pode acontecer isso comigo, com uma pessoa que está sob o efeito de uma ansiedade patológica, ela começar a perceber perigos que na verdade não tem razão de ser, que é a ideia da ansiedade antecipatória de um perigo percebido e necessariamente não é real. Sim. E isso vai ser um alvo de tratamento dentro dos consultórios psiquiátricos e consultórios psicológicos também. Eu já vi casos de pessoas transferirem, de repente, uma notícia na televisão, um caso de doença, ela viu isso no alguém perto da família, ou algum perigo iminente, como você disse, ela transportar para ela na hora. A pessoa, fulano de tal, morreu de infarto. Aí a pessoa fica, meu Deus, acho que vai acontecer isso comigo também. Ou então, vamos falar dos dias de hoje, pegou o corona, uma pessoa aqui do bairro do lado, eu também vou pegar. E a pessoa transporta esse perigo para ela, essa doença para ela e começa a sofrer em função disso sem sentido, porque de repente é uma coisa que está muito longe, ou até mesmo um acidente que acontece, alguma coisa em rodovias e tal, a pessoa fica com medo de sair de casa, com medo desse fato acontecer com ela também. Existe muito isso também, né, ou não? Acho que isso está relacionado com o que a gente estava dizendo na questão de perceber um perigo iminente, como se ele fosse real, percebido, né? E dessa maneira a pessoa começa a ter todos esses tipos de reações. O que a gente está falando? A gente está falando de um fenômeno, tanto a depressão quanto a ansiedade, que é um fenômeno relacional. Importante. Óbvio, tem suas bases neurofisiológicas, a sua base biológica, que outros profissionais neurocientistas, neurologistas são mais competentes para tratar dessa questão especificamente, da questão biológica que envolve os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Mas quando a gente está falando da parte psicológica, o psicólogo é um especialista em relações comportamentais, em relações dos indivíduos com esse mundo, né? E dessa maneira nós aprendemos em grande parte a termos esses medos, a fazermos essas antecipações de maneira geral, porque em algum grau isso trouxe algum benefício, entre aspas, para nós, nos anteciparmos às situações, tem o seu valor necessariamente nesse sentido. E lembrar que a ansiedade, por exemplo, que a gente está se alocando a ela agora, a ansiedade é um tipo de reação do organismo, um tipo de emoção também, que ela tem o seu valor de sobrevivência. Então, quando a gente tem o nosso corpo acionado com reações fisiológicas do tipo taquicardia, do tipo leves tremores, às vezes até uma certa tontura, né? Essas reações, elas estão voltadas para um acionamento, ou seja, elas são melhores traduzidas em um acionamento do nosso corpo, porque ele está percebendo um perigo real, ou um perigo percebido, como a gente já disse, né? Então é como se o corpo se armasse, ele entrasse em um estado de alerta para enfrentar uma situação perigosa.
Como, por exemplo, se a gente pensar aí em um antepassado, imagine que nós estamos ainda no tempo em que não tínhamos cultura e a gente vivíamos num ambiente selvagem, diante de um predador em potencial. Quais eram as reações mais necessárias para a nossa sobrevivência? Que o nosso corpo ficasse em alerta, que ele ficasse pronto para fazer ou para empreender uma luta com aquele oponente ou com aquele predador em potencial, ou para que ele fugisse. Então a reação do corpo é para te dar essa energia para lutar ou para fugir. Como hoje nós não estamos em muitas das situações expostos à situação de perigo, como essa anteriormente que eu disse, a gente começa a ter problemas com essas reações que estão aparecendo em situações que não oferecem um perigo. E a isso a gente dá o nome de um transtorno de ansiedade, quando começa a ter um comprometimento ocupacional da pessoa, a pessoa já não consegue se concentrar nas situações de trabalho, em relacionamentos, em situações de estudo. Isso começa a ter um comprometimento na vida dela, porque o corpo está se acionando para luta e fuga em situações que não estão requerendo isso dela. E isso traz um comprometimento grande. Hoje é muito fácil você encontrar pessoas que estão passando por transtornos de pânico, por exemplo, que se caracteriza por uma reação de ansiedade exacerbada em algum momento, né? E pessoas que fazem tratamento para essa condição não são raras de serem encontradas. Então a gente está falando de uma reação normal do organismo que está aparecendo em situações anormais. Essa é uma condição importante. Sim. Então seria uma resposta do organismo útil para uma situação ou para situações específicas em que a gente precisa dessa energia rápida para lutar ou para fugir. Porém, agora a gente está apresentando esses quadros em situações que não requerem isso. E aí precisa de todo um manejo terapêutico, né? Às vezes medicamentoso também, para que a gente consiga desfechos de sucesso, né, no tratamento de pessoas com transtornos de ansiedade, por exemplo. Não, bacana, Márcio. É tipo, você falou um sinal diferente da realidade, né? Eu pensei, o carro acendeu a luz do óleo, mas o problema é na bateria, né? Então, outra... Tá dando um sinal errado ali da real situação, né? Pensei numa pergunta aqui, que deve ser a pergunta mais difícil, né, para vocês, em relação à normalidade. O que é a normalidade, né? Como é que a pessoa... Você até deu uma dica sobre os afazeres dela começam a ficar comprometidos e tal, mas como maneira mais prática, ela entende que ela tá tendo uma reação anormal de uma reação que deveria ser normal, né? Ou qual que seria a reação normal pra gente tentar entender melhor, né? E não diagnosticar errado, ou, no caso, procurar ajuda especializada, né? Eu acho que a primeira coisa tá na questão do que é normal e do que não é normal. Acho que a gente entraria em uma discussão mais ampla aí. Precisaria, talvez, de um podcast só exclusivo do que é normal disso. E do que é normal, né? Pra entrar na discussão da normalidade. Mas, de maneira geral, assim, o tipo de psicologia a qual me oriento, né, e que mais estudo, é a psicologia voltada para o comportamento humano, né, psicologia comportamental, de base análise do comportamento, e as teorias cognitivas também trabalham de maneira específica nesse sentido. Vamos pensar então uma questão de normalidade usando esse enfoque. A gente precisa partir do princípio de que cada ser humano é uma história única. E se cada ser humano é uma história única, não dá para eu delimitar um critério de normalidade só pelo fato daquela pessoa ser diferente de uma quantidade específica de pessoas. Eu estaria adotando um critério de normalidade estatístico, mas pensando que cada um tem uma história específica, e aí a variabilidade ela é premiada, né, do tipo, eu sou diferente de você e a minha história é muito única, não tem ninguém com a minha história exatamente, né? Até com a minha variação genética, eu sou o único nessa variação genética. Então a gente parte do princípio de que a normalidade comparativa com outros exemplares, ou seja, outras pessoas, não seria mais ideal para a gente tomar o nosso ponto de partida, mas sim um critério chamado do indivíduo, o critério de comprometimento da pessoa. É importante que a gente olhe para isso, porque se eu parto desse ponto de vista, eu estou olhando para
coisas que estão prejudicando aquela pessoa verdadeiramente. Então, respondendo mais especificamente ao que você está me perguntando, acredito que a melhor maneira de identificar é verificando se essas reações que ela está tendo está comprometendo a vida normal dela, da própria pessoa. Sim. Se ela está tendo interferência, por exemplo, eu estou gastando muito tempo para fazer uma coisa que eu fazia em muito pouco tempo. Hoje, ir para o trabalho é muito mais sofrível do que anteriormente. Então, são pequenos sinais. Eu já não vou a tal lugar para evitar tais reações. As pessoas começam, às vezes, por exemplo, na ansiedade social, por exemplo, começam a evitar locais onde tenham mais pessoas, né, uma certa aglomeração, coisa do tipo, ou pessoas desconhecidas. Então, a pessoa começa a limitar o seu dia a dia de maneira importante. Fazer com coisas que traziam prazer, ela deixa de lado, evita algumas práticas, né, a fim de evitar sensações que não estão legais para ela. Então, acho que para a gente adotar um critério de normalidade seria o comprometimento da própria rotina da pessoa. Aqui, o que está acontecendo com aquela pessoa que não acontecia? Então, acho que isso já é um ponto de partida para investigarmos. E, obviamente, né, procurar um profissional se isso começar a ficar mais intenso e o comprometimento tiver realmente mais intenso, ela procurar um profissional, médico ou psicólogo para que isso seja melhor avaliado. Acho que essa é a ideia. Sim, não, super importante. E até você falou em off, né? Esqueci a palavra. Da popularização das nomenclaturas, isso trazendo uma dificuldade, né? E a pessoa se automedicando e achando que tem depressão, mas não tem, né? Isso é um negócio super importante, né? De a gente avaliar isso também, né? Isso, super legal, porque uma pessoa com ansiedade não é uma pessoa agitada, simplesmente. Então, pessoas às vezes muito calmas estão sofrendo de transtornos de ansiedade importantes, que só ela está sentindo, as reações que ela está tendo, e às vezes ela é uma pessoa muito calma. E no jargão comum aí, que as pessoas estão acostumadas a falarem, pensam que uma pessoa com ansiedade vai ser aquela pessoa extremamente elétrica, que fala muito rápido, que apressa as pessoas, e na verdade não é isso. Às vezes ela está tendo sensações de ansiedade, às vezes ela tem comportamentos de antecipação, de fugas de situações que anteriormente não tinha para evitar sintomas, e que só está com ela, só essa pessoa está vendo isso, né? Então a gente precisa ficar bastante ligado quanto a isso. Não relacionar a ansiedade a uma pessoa um pouco mais preocupada, nada disso. E tampouco fazer isso com a depressão também. Que a gente não olhe para uma pessoa que está triste em algum momento, a pessoa que está lá, perdeu o emprego, terminou um relacionamento, né? Tá passando uma dificuldade profissional ou, enfim, qualquer outra dificuldade, e confundir isso com depressão, né? Então a gente está falando de critérios importantes que permeiam uma depressão. E o que acaba acontecendo? Como a gente tem uma disseminação da informação, internet, né, os veículos de comunicação se potencializaram muito mais com o celular na palma da nossa mão, todo mundo virou meio que médico, né? Então a pessoa entra no Google, coloca lá o que ela está sentindo e vai se consultando com o Dr. Google aí, né? E esse é um grande perigo, porque às vezes se você abrir um manual diagnóstico, você vai se ver em vários deles, e não necessariamente você vai ter aquelas doenças que estão ali, né? Mas para isso, esses manuais são feitos para que os profissionais consultem e os interpretem da melhor maneira. Então, quando a gente está falando lá, olha, eu tô triste, eu tô choroso, tá, o que aconteceu? Olha, um familiar meu morreu e eu tô choroso. Isso é extremamente normal, saudável, inclusive. É importante que a pessoa passe por aquele momento e que dali para frente, né, ela comece o seu movimento normal de sua vida a ser retomado, tá? Então, a gente não pode confundir com isso. E, primordialmente, nunca se automedicar nessa condição. Eu tomei isso aqui, foi bom pra mim, tô com uma insônia. Não, isso é uma das práticas que, de certo ponto, até é meio comum, porque as pessoas falam, eu tô com uma ansiedade assim, ali, e já pegam um remédio com uma pessoa e começam a tomar. Isso é extremamente perigoso, são remédios que causam dependência, são remédios que precisam ser administrados depois de uma avaliação psiquiátrica, né? Só o psiquiatra pode, aliás, só médicos, né? Mas com a especialidade, o psiquiatra é o mais competente para administrar
esse tipo de medicação. Qualquer remédio, né, é sabido que a gente não pode ficar auto-administrando, mas principalmente esses relacionados às emoções, aos transtornos de comportamento, precisam ser administrados com muito critério e só o médico é autorizado para fazer essa prescrição. E no caso das duas coisas, ansiedade e depressão, são picos ou a pessoa fica sempre constante nesse declínio, assim? Ela tem um dia que ela tá bem, no outro ela acorda do nada, ou de repente daqui a algumas horas tá bem, ou não tá depois. Tem picos de ansiedade ou depressão e a pessoa volta à normalidade. Como é que é esse tempero nas emoções da pessoa? Isso varia de pessoa para pessoa. A gente está falando aí, lembra que eu estava tratando a ideia de que somos únicos, né? E cada um tem uma história específica. E óbvio que a oscilação de humor e de sintomas irá variar. A gente não tem uma questão constante para falar a pessoa ficará sempre em uma crise constante ou moderada, né? Na verdade, podem ocorrer esses picos. Na depressão, às vezes é mais comum que a pessoa fique naquele declínio de humor, aquele humor baixo, humor triste por mais tempo, mas nada impede dela estar em depressão e ter um pico de ansiedade devido a algo que ela está fazendo. Então isso não tem muita razão de constância para ser mais específico aí. Márcio, agora eu queria que você falasse sobre a tristeza relacionada à depressão. Como é que é isso? Então, retomando só uma fala anterior, que a gente estava dizendo assim, olha, é importante separar a tristeza normal da tristeza que é a depressão causa, né? Sim. Então, uma tristeza normal, só retomando, é aquela ideia que eu estava trazendo para vocês. Perdi um trabalho, perdi um relacionamento, algo importante na minha vida aconteceu, enfim, uma reviravolta ali inesperada, e eu tô triste com isso. Isso vai se esvaindo com o tempo, eu retomo as minhas atividades e toco o barco da minha vida, tá? A tristeza da depressão não é relacionada a essa emoção humana normal de tristeza que a gente experimenta em várias situações da nossa vida. A gente está falando agora de um rebaixamento um rebaixamento do humor, uma tristeza que ela vem acompanhada de falta de energia, ela vem acompanhada às vezes de pensamentos negativos sobre si, ela vem acompanhadas de pensamentos negativos sobre os outros, o mundo de maneira geral. Ela traz uma desesperança importante, aqueles relatos de irritabilidade mais constante, acompanhados também de uma falta de energia, uma fadiga extrema, né? Uma perda de interesse nas coisas. Então, interesse nas pessoas é aquela falta de volição, né? Então, você tem uma gama muito maior acompanhada dessa tristeza mais incidente do que uma tristeza momentânea relativa a algo, né? Então, relativa a uma situação específica. E dentro de um critério diagnóstico específico e intenso, né? Com alguns desses critérios, e aí para ser mais preciso, 5 critérios importantes: o humor deprimido, a diminuição no interesse, a perda ou ganho de peso, por exemplo, insônia ou um excessivo dormir, né? Então a pessoa dorme demais, né? A gente está falando assim, ou ela dorme de menos ou ela está dormindo demais, uma agitação ou retardo psicomotor, a fadiga, né, excessiva, os sentimentos de inutilidade. Então, se a gente tem pelo menos 5 desses sintomas por 2 semanas específicas, é indicativo de que a gente esteja atravessando um quadro depressivo maior, tá? Então, assim, não quero aqui apresentar para vocês um diagnóstico formal, aí todo mundo já vai correndo e pensando, tô com depressão. Mas para ter essa informação que a gente precisa de alguns critérios duradouros, importantes aí e que devem, lembrando mais uma vez, serem avaliados por profissionais da área. Não vai sair ninguém aí depois de escutar isso se diagnosticando quanto depressão. É mais um alerta se você tiver nesse tipo de se você se encontrar, né, nesse tipo de condição, mais um alerta para você procurar um médico, procura um psicólogo e tira a dúvida, né?
elimina a dúvida de uma vez, que eu acho que isso já é uma cura automática, né? Justamente. Já vai facilitar muito, né? Que a pessoa tem um direcionamento. Não, você está passando por uma situação específica, tá tudo bem, né? O profissional vai avaliar adequadamente essa pessoa, e para não incorrer no erro, né? Às vezes a gente está incorrendo no erro aí de maneira geral. Hoje é bem falado. Eu não sei se é mais aprofundado esse assunto, né? Tá muito na mídia, você vê bastante gente falando sobre depressão. Você acha que a forma como que é tratado hoje é diferente como era tratado há 15 anos atrás, por exemplo? Você acha que como é tratado o assunto hoje em relação a um tempo atrás? Hoje a gente tem tanto ansiedade quanto depressão. Hoje a gente está falando de forma muito mais aberta. Lembra que tinha aquela ideia de que você não tem nada, você está com frescura, você precisa trabalhar e coisa do tipo. Hoje as pessoas já estão mais atentas a isso, né? Essa informação sendo difundida tem esse benefício importante para que as pessoas que estão sofrendo desses tipos de transtornos, seja ansiedade, seja depressão, consigam ter acesso aí a um tratamento adequado, benéfico, né, para ela nesse sentido. Então é muito importante o que está acontecendo. Acompanhado disso é aquilo que a gente estava falando. Às vezes o excesso de informação vira desinformação e a gente precisa ficar atento a esse aspecto. Então, só de tirar o estigma, né, da pessoa falar assim, poxa, estou com depressão, será que sou louco? Só da gente tirar esse estigma já ajuda muito para que o tratamento adequado chegue até essa pessoa. Então é super importante a gente tratar desse tema, falar cada vez mais desse tema e falar por meio de fontes adequadas. Então o que vocês estão fazendo aqui, né, eu representando um profissional da área de saúde nesse sentido, né, e que a gente busque cada vez mais uma literatura especializada para falar disso, que a gente não pense que essas coisas são brincadeira e também que a gente não ache que toda demonstração comportamental é uma doença. Então o equilíbrio entre as coisas ele é bem importante. Se a informação ela é importante de um lado, também o excesso de informação e informação indevida pode trazer prejuízo aí para o entendimento dessas coisas. Então a gente precisa ficar bastante ligado nessa ideia. Bom, Márcio, agora tratando aí nos dias de hoje, eu queria que você falasse um pouco das boas práticas para se manter uma saúde mental, né, em plena pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo. Legal. Eu penso que essas boas práticas, né, elas servem tanto para tempos de pandemia quanto para em dias normais, né? Óbvio, sobretudo agora, no confinamento, isso tudo tende a potencializar. Se a pessoa está passando por sintomas de ansiedade ou depressão, esse isolamento está proporcionando que ela entre cada vez mais nesses sentimentos, fique mais sozinha, não está conseguindo se conectar com outras pessoas, que é uma fonte de bem-estar muito importante, né? Mas de maneira geral, quando a gente está falando de depressão e estamos falando de ansiedade, é muito provável encontrar na vida dessas pessoas alguns desequilíbrios. Desequilíbrios no sentido de, às vezes, uma rotina estressora que essa pessoa está vivendo, às vezes ela vai estar tendo um excesso na sua alimentação, por exemplo, tem uma alimentação desregrada, isso também vai contribuir. Tem um descanso, às vezes, prejudicado, está vivendo ou vivenciou relações sociais, familiares, afetivas, conflitivas. Então, às vezes, ela está passando por uma série de questões que podem estar impactando nesse bem-estar, na saúde mental, emocional que essa pessoa está sofrendo nesse momento, né? Então, uma dica preciosa é que a gente comece a fazer entre aspas, uma grande organização, uma faxina na nossa vida e verificando as fontes que possam ser estressoras da nossa vida. Então, boas práticas do tipo, né? Bons amigos, que você tenha boas relações interpessoais, que você resolva problemas, que você seja uma pessoa que esteja disposta a resolver problemas e não ficar adiando a resolução dos seus problemas, que você tenha boas práticas de atividade física, uma atividade constante de pelo menos 3 vezes na semana, né? Que você possa fazer isso, uma alimentação saudável,
que você tenha atividades relacionadas a prazer, relacionadas a lazer, diversão. Se a gente começa a olhar para a nossa vida e alguns desses pontos estão lá faltando, é importante que a pessoa faça um bom mapa disso na sua vida, que isso já vai ter um impacto importantíssimo na prevenção desses sintomas e na adequação aí de uma saúde mental mais favorável. Dizendo assim, a gente está tentando fazer uma blindagem, né, desses sintomas depressivos e sintomas de ansiedade, reequilibrando essas coisas. Importante em tempos de pandemia, que nós estamos em confinamento, questões nesse sentido. Organizar uma rotina. Isso é super importante, que a pessoa organize uma boa rotina. E essa rotina que tem ali, né, desde o acordar, vou arrumar a minha cama, vou tomar um bom banho, tomar um bom café da manhã, organizar toda a minha agenda do dia, o que eu vou fazer, né? Então, se eu estou em casa, não estou saindo para trabalhar, qual a atividade que eu quero empreender em casa? Sabe, às vezes aquele quartinho que está lá, cheio de bagunça e você nunca tem tempo para mexer, acho que é o momento de você fazer isso, se colocar em atividade, evitar aquilo que a gente chama de ruminações de pensamento. Então a pessoa geralmente que está ali mais ansiosa ou mais depressiva, ela fica ruminando pensamentos, né? E aquilo tende a ser uma fonte muito aversiva para ela. Então se colocar em atividades vai fazer com que ela pare de ruminar essas ideias que às vezes são alimentadas principalmente nesse período, porque ela não está saindo, né? Então eu falei de ter uma rotina mais específica, e aí dentro de casa mesmo, faça a sua atividade física improvisada ali da maneira que você conseguir. Lembre-se também de buscar uma orientação para fazer essa atividade física. Não vai agora querer ser o atleta, né? Querer ser o atleta sem que nunca fez nada. Então essas são questões importantes. Melhorar o lazer possível, né? Aquilo que você pode fazer, mas ter atividades relacionadas a lazer, a prazer dentro da sua casa. E dessa maneira você vai estar se blindando contra questões emocionais prejudiciais. Você vai deixar de estar consumindo um excesso de conteúdo, então limitar o seu acesso também à internet, a informações, sair desse excesso de tela é super importante, né? Que a gente não fique somente ligado a isso, as notícias a todo momento que estão sendo veiculadas, né? Então os noticiários estão muito voltados para a estatística de morte, né? Todas essas questões, e isso tem impacto na nossa saúde mental. Então é importante ficar informado, óbvio. É importante que você tenha informação, mas também que ela seja dosada. Às vezes a gente vê pessoas que ficam aí de manhã até a noite, agora que estão em casa, relato de pessoas que estão em cima do jornal até a noite. Imagina o impacto disso na saúde mental. A pessoa só fala disso, a pessoa só fica diante dessas condições. Então, de maneira geral, para resumir, é importante manter um equilíbrio em diferentes frentes da sua vida, lazer, atividade física, alimentação, um descanso adequado, realizar um trabalho de forma adequada, não estressora, né? Ter um momento familiar, ter um momento de afeto ali, né? Então todas essas coisas é que vão compor uma vida mais sadia, tá ok? E obviamente, para as pessoas que estão tendo um comprometimento maior, aí essas pessoas precisam buscar um profissional que estão atendendo mesmo em tempos de pandemia, né? Tem que atender, né? Tem que atender agora mais do que nunca. Né? Então, os psicólogos, os psiquiatras, né, mais diretamente dessa área, estão atendendo, e aí a pessoa que está mais comprometida nesse sentido precisa buscar um desses profissionais. Esse lance de ver o jornal é interessante mesmo. Eu me peguei fazendo isso no começo. Ficava ali vidrado e eu falei, não, isso não tá legal. Eu vou ver aqui um dia sim, um dia não, né, coisas rápidas, meia hora eu vou me informar e boa. Porque esse excesso de informação, eu não vou salvar a pandemia, né? Sabendo. Vai continuar. E se a gente lembrar, as notícias não mudam de um minuto para outro, de hora para outra, né? E às vezes a gente fica assim, se você pegar uma tarde toda, uma noite toda de notícias, elas vão se repetindo, porque os jornais estão querendo mais notícias, eles vivem de notícias, e as notícias não são tão rápidas, os cenários não mudam
tanto assim. Então, às vezes, se você em um período do seu dia consumiu a notícia, excelente, você já está informado para aquele dia e toca a sua rotina, né, com uma diversidade. A ideia geral é você ter uma diversidade na sua rotina. Bacana. Não se concentrar em algo, somente naquilo. Tem pessoas que começaram a se entupir de serviços, se entupir de trabalho e aí entraram em estresse também. A ideia geral de equilíbrio é que você faça um pouco de cada coisa. É super importante. Tudo que você tem na sua vida é importante. Então, ter uma dedicação a cada um desses campos da sua vida aí que eu tentei resumir é super importante. O seu lazer é tão fundamental quanto o seu trabalho. O momento com a sua família é tão fundamental quanto o momento do seu estudo. A sua alimentação adequada é tão importante quanto o seu sono. Então, a ideia é não negligenciar nenhuma dessas áreas. É fazer um pouquinho de cada, não se concentrar muito em nada, mas sempre fazendo um pouco de cada coisa. Dessa maneira a gente vai ter a sensação de equilíbrio, a sensação de bem-estar e fugir do estresse, que é muito propício, principalmente nesses dias agora que estamos vivendo. Excelente, muito bom. Bom, é isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas não fique triste, porque você ainda pode nos acompanhar no Facebook, lá na página do Araçatuba Facts. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. E também estamos disponíveis no Spotify, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser. E além do nosso site www.voticast.com.br. E se você que está nos ouvindo aí quer nos mandar um salve aqui, mandar uma mensagem pro Voticast, mande um e-mail para nós. Qual que é o e-mail, Otávio? @voticast.com.br. É isso aí, @voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer o nosso convidado de hoje, Márcio. Muito obrigado por esse programa. Eu acredito que vai ser muito útil para quem está nos ouvindo aqui. Pô, só temos a agradecer, não, Otávio? Com certeza, com certeza. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de falar de temas tão importantes e tão relevantes, né, para a sociedade como um todo. E o agradecimento é meu, a disponibilidade de vocês. E se cuidem todos aí, cuidem da saúde mental, cuidem da rotina de vida, cuidem das escolhas feitas na vida aí, pra gente ter uma saúde mental cada vez melhor, enfrentar esse momento tão importante e tão singular na história, tanto do Brasil como do mundo, né? A gente está em um momento muito único, né, da história, e precisamos da ajuda de todos aí. E espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês, e fica o meu agradecimento também. Um grande abraço a todos. Valeu!